Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Psicast Vibe, o podcast onde a cabeça é o papo ou o papo é cabeça. O papo cabeça de hoje vai ser, no mínimo, instigante, porque, embora a gente experimente o assunto que a gente vai falar, a gente não sabe muito bem como é que isso é definido. Então, por que as pessoas se enganam para se sentir em paz? A gente vai falar sobre dissonância cognitiva, quando a mente e o coração entram em conflito. Quando você sabe de uma coisa, mas você acredita em outra, ou você pensa, vive outra coisa, né? Para a gente falar sobre isso, nós convidamos um querido professor, Hamilton Werneck, meu professor também, amigo da gente, da família, né? Que é doutor. E eu queria que você se apresentasse, né? E é autor de um livro sobre dissonância cognitiva. O nome é esquisito, mas a gente está vivendo isso todo dia. Antes de passar a palavra para ele, vou pedir a você para me seguir no Instagram, @CarmenLúciaGobel. E aí, Hamilton, com você. Se apresenta, por favor. Olha, primeiro agradecer esse segundo convite para participar aqui do Psicast Vibe, né? Já participei uma vez, tenho até os quadros que você me mandou. Me recordo desde os tempos de ensino médio, primeiro ano do ensino médio, 1974, sentava-se na sala do primeiro ano do ensino médio, turma 1. Não, turma 2. Turma 2, a Carmen Lúcia, numa carteira da frente, perto de outra grande amiga já falecida, Salvelina. Né, eram colegas de turma e você sentava mais pro lado da porta. Eu me lembro bem disso. Isso, e atrás de mim, Fatinha e Mori. Exatamente. E essas pessoas amigos até hoje, como a Salvelina era amiga também de todos nós. Mas, Carmen Lúcia, muito obrigado. A minha formação continua. Quer dizer, a gente não pode parar. Inclusive, para não ser... sob o ponto de vista cognitivo, dissonante, a gente tem que estar estudando constantemente. De modo que eu comecei professor numa escola rural, eu comecei professor na Multisseriada, no interior de São Paulo, e posso dizer que não há sala de aula de ensino médio, nem de ensino básico, nem de faculdade, graduação ou pós-graduação, que tenha maior complexidade do que uma sala multisseriada. Então lá comecei, aprendi muito e continuo aprendendo. Então, eu me formei em vários setores, eu tive um orientador na área de estudo que me colocou na cabeça essa ideia que eu não deveria estar formado numa coisa só. De modo que eu me preparei na área de ciências sociais, história, geografia, sociologia, também psicologia da educação, para o ensino médio e para o ensino básico, e me preparei, me pós-graduei e depois me doutorei na área de educação para o ensino superior. Tive experiências em várias escolas públicas, escolas particulares, fui do Conselho Municipal de Educação de Friburgo, fui secretário de Educação em Nova Friburgo entre 1997 e o ano 2000, no governo Paulo Azevedo, fui do Conselho Estadual de Educação e hoje eu trabalho no país inteiro. Do ano de 94 para cá, eu comecei. O primeiro livro foi em 87, o segundo livro em 83, e hoje eu tenho aqui o Dissonância Cognitiva como o 29º livro. Caramba, muita E o produção. 30º está pronto. O 30º é um livro que não tem título ainda, tem o conteúdo todo pronto, todo no computador. Sobre? Basicamente é sobre a minha atividade e a evolução de toda a minha atividade. De uma escola de interior, aqui do município de Duas Barras, distrito número 2, Monerá. Nós começamos um primeiro ano, Carmen Lúcia, com 60 alunos. A fotografia que eu tenho
neste livro Dissonância Cognitiva sobre a melhor escola, ele tem uma foto. Não sei se a nossa colaboradora Patrícia vai realmente captar. Mais de 60 alunos. 4 anos depois, nós estamos os 6 nesta fotografia, junto com a nossa querida professora Maria Madalena Andrade Melhorança. Essa era, na época, a escola que era considerada boa. Por quê? A escola boa era a escola que tinha a coragem de reprovar. Essa foi a mentalidade da escola trazida pela Europa para o Brasil. Então o Brasil tem essa marca até hoje de ter uma escola que não promove a pessoa, atrapalha. E ter uma escola que não prima pela reflexão. Isso com certeza. Então, essa é a raiz da dissonância. Cria a ideia de manada, de grupão, de gado. Mas as pessoas não conseguem fazer discernimento e, consequentemente, escolha. Ela vai na onda. Exatamente. Então você pergunta, e quando a situação fica dissonante entre o conhecimento e a afetividade? Como é que a pessoa faz? Geralmente o que acontece? Surge a dissonância, surge a fuga. A dissonância tem a ver com essa coisa do cérebro querer ficar estável, né? Então, vamos entrar no acordo, né? A dissonância, você acredita numa coisa que começou a ser estudada em 2017 pela Universidade de Oxford, chamada pós-verdade. Verdade, é isso mesmo. Ou seja, o que é uma pós-verdade? Você começa falando sobre um assunto que é absolutamente verdadeiro, é fato, mas no meio da descrição você desvia. E aí você cria na realidade uma mentira. Mas como muitas vezes o telespectador, a telespectadora sentem a palavra mentira como muito forte, criou-se uma palavra um pouco mais branda, a pós-verdade, que no fundo mentira é. E o que acontece com uma pessoa que não é capaz de discernir, de escolher, de pensar. De desconfiar, né? De desconfiar. Será que isso é verdade? Uma das coisas, Carmen Lúcia, que eu mais respondo hoje nas redes sociais é a seguinte pergunta: professor, isso aqui é fake news ou não é fake news? Há coisas que são evidentes que são fake news, não é? Pelo modo de falar, pelo modo de apresentar. E a fake news, desculpa te interromper, mas ela se assenta justamente na dissonância cognitiva e nessa coisa da emoção, tirando todo o foco da razão, né? Lógica. Isso, tira todo o foco da razão. O mundo atual está começando a aprender a lidar com uma classificação de 4 cérebros. Até então, nós trabalhávamos com uma classificação de 3 cérebros. O cérebro reptiliano, que é aquele mais primitivo que nós temos, e é o último que morre. Se você está respirando e o coração batendo, você está com o funcionamento do cérebro reptiliano. Você pode não enxergar, você pode não ouvir, você pode não ter mais nenhuma sensibilidade quanto ao tato, mas você respira e o coração bate. Então, está funcionando somente o cérebro mais primitivo. O segundo cérebro, que se forma acima do reptiliano, é o cérebro límbico. Aí reside o quê? Aí reside a parte afetiva. Emoção.
Aí reside exatamente aquilo que é o reflexo condicionado. Quando uma pessoa está na sexta-feira à noite, no sábado, num baile, numa boate, ele está ali e ouve uma música e conhece uma pessoa. No dia seguinte, quando ele ouve aquela música, ele se lembra desta pessoa. Qual é o cérebro que está atuando neste momento? É o límbico. Uhum. É também no límbico que reside a memória de curta duração. Eu ouvi agora, aprendi para agora, mas, por favor, não me pergunte daqui a 2 horas, porque eu não sei mais. Ela processa só, né? Ela não só guarda, processa. Ela é fugaz. Como que você faz para ter memória? Você precisa dormir. Exatamente. Quando você dorme, os neurônios saem do córtex cerebral, que é o terceiro cérebro, este neocórtex, dão uma volta pelo cérebro límbico e recolhem do cérebro límbico tudo o que você selecionou, tudo que você marcou. Se for, por exemplo, um professor ou um aluno, estará marcado no cérebro límbico se o aluno fez o exercício que o professor orientou. Se o aluno escreveu. Uhum. Se o aluno pesquisou. Então, o que faz o neocórtex? Por meio dessas conexões neuronais, né? Essas conexões neuronais vão lá, captam e trazem para a memória de longa duração. Aí incorpora-se ao organismo da pessoa a memória chamada semântica, faz parte da sua vida. Tudo aquele aprendizado da sala de aula. Mas se quem está aprendendo não faz o exercício, ele não vai aprender. Por quê? O que o cérebro inteligente como ele vai fazer? Ele vai passar pelo límbico, não encontra nada marcado, joga tudo fora como se fosse lixo. Vai fazer aquele sistema linfático, faz toda a limpeza. Porque tudo que chega ao cérebro, através dos nossos sentidos, vai para todas as partes do corpo, dependendo das ligações que as células têm. Então veja, qual é a célula cerebral, qual é o elemento químico cerebral que mais conexão tem? Serotonina. Agora, qual é o segundo grupo que mais conexão tem? São os linfócitos. E são todos os que têm mecanismo de defesa. Uhum. Então, se você fica diante da televisão, simplesmente com um programa, de um lado sexista, do outro lado violento, do outro lado só falando de desgraça, se você ficar 5 minutos ali, você vai levar para se desintoxicar em torno de 5 horas para o seu organismo se desintoxicar. O seu organismo vai também fazer conexão e o seu organismo vai se defender. Então, tudo o que você captou e que vai fazer com que o seu organismo tenha alguma reação para se defender, vai atingir o pâncreas, vai atingir o rim, vai atingir todos os órgãos do corpo. Então, há uma relação perfeita. E esse quarto cérebro é justamente essa parte, bem à frente, bem chamada aqui de pré-frontal. Essa é a parte do chamado regente da orquestra. É o cérebro executivo, né? A parte exatamente. Está neste livro aqui, da Iracy da Costa, Geração 3000. Ela fala dessa parte do cérebro, exatamente do regente da orquestra. Ou seja, para entender a geração atual, você tem que entender deste quarto cérebro. E a gente vê também, Hamilton, assim, o que eu vejo muito é que quando a gente está falando das questões executivas, né,
porque é uma parte de organização do pensamento, de planejamento, de meta, de juízo e de monitoramento e de controle inibitório do teu pensamento, enfim. A gente vê que isso também é uma coisa que precisa ter uma estimulação, porque, ou seja, que alguém tem que te ensinar e você tem que desenvolver. Principalmente essa parte de reflexão e crítica, que é a famoso desconfia, será que é isso mesmo? Né? Ou, por outro lado, eu estou estudando, será que eu entendi? Como é que eu fiz isso? Isso tudo são habilidades mais metacognitivas que envolvem reflexão. Exatamente. E a gente não está tendo, e eu não vejo muito... assim, nas pessoas, quando a gente está falando dessa questão da dissonância, ela acredita e pronto. Então, assim, exato. Ou seja, a rede social te entrega tudo pronto, só que não entrega só a verdade, entrega mentira também. Aquela mentira que você quer ouvir, né? Também a mentira que você quer ouvir. Então, o que acontece? A pessoa começa a ter comportamentos completamente estranhos. Durante a pandemia, por exemplo, eu tive colegas de trabalho, professores, professoras, que faleceram por causa da Covid, porque não acreditavam no potencial da vacina. Mas por que não acreditavam? Por exemplo, pessoas com pós-graduação. E para uma pessoa que faleceu, eu um dia perguntei, antes dela ficar doente, por que você não acredita em vacina? Ela disse, ela veio muito rápida. Eu falei, mas escuta, há 20 anos que Covid é estudado. Depois que você chegou ao DNA, você tem uma rapidez muito grande para chegar ao DNA de algo que está atacando o seu organismo. E aí você consegue bloquear esse DNA. E as pessoas estavam com um pensamento no século XIX, no princípio do século XX. Devagar, não pode, não é seguro, né? Não é seguro, não tem segurança. A tecnologia avançou. A Iraci da Costa diz uma coisa muito interessante. Qual é o problema que a gente vive? Nós lidamos com uma tecnologia de século XXI que foi criada por gênios, super gênios cerebrais que estão vivendo, por assim dizer, no século 22, mas quem coloca a tecnologia em prática é quem está ainda e nasceu no século 20 e, pior, com a mentalidade do século 19. Então essa pessoa é uma vítima fácil da dissonância cognitiva, que tem a sua origem na teoria do Christensen, que é de 1995, que fala sobre não dissonância, mas fala sobre a desconstrução. Então você passa a desconstruir, por exemplo, a verdade e colocar no lugar dela a mentira. Essa é a questão. Então a pessoa passa a acreditar que aquela vacina não funciona, e muitos acreditam até hoje, porque eu recebo consultas até hoje, para perguntar, isso que fulano falou é verdade? Eu digo, não, já foi desmentido há mais de 4 anos, etc, etc. Um exemplo clássico, eu me lembro que uma pessoa, amiga, virou para mim e falou assim, você não está sabendo que a Argentina é comunista? Ninguém mais lá tem casa. Eu falei, de onde você tirou isso? Todo mundo sabe? Será que você não sabe? E aí, assim, tipo assim, você é um idiota, porque você não está por dentro das coisas. E assim, eu falei, claro que não. Aí fui lá no Google, olha só, isso aqui não é, isso aqui é um fake news. Ela não acreditou em mim, nem no Google, nem em nada. Porque a pergunta número 1 desse pessoal sempre é assim, qual é a fonte? Eu sempre respondo, não é TV WhatsApp, não é TV YouTube, mas você sempre pergunta qual é a fonte. A sua fonte não serve para mim. Sim, a fonte, ela não aceita a fonte, mas se você for, por exemplo, boatos.org, ou próprio G1, ou o YouTube. Não. Ou seja, eles fazem uma pesquisa e agora as pesquisas sobre fake news estão mais sofisticadas. Já existem programas que você pode baixar e ele, ao analisar
Aquele vídeo, ele vai te dizer, olha, não é pessoa, é uma inteligência artificial. Não é a voz de fulano. Recentemente, houve um concurso literário lançado no Brasil e que teve que ser suspenso. Por quê? Muitos livros que foram apresentados para esse concurso eram livros fake. Tinha o nome do autor, mas não era o autor que escreveu. Foi escrito pela inteligência artificial. Dentro daquele programa que aparece, pague R$ 49,90, coloque um título de um livro e o seu nome, nós te entregaremos em 1 hora o livro pronto. Mas como que esses organizadores souberam que era livro proveniente de inteligência artificial? Contratando pessoas especialistas em linguística e em semântica. Tem uma galera fazendo isso. Ou seja, você analisa o que foi falado e você diz assim, isto aqui não é uma linguagem do português do Brasil, não é uma linguagem do português de Portugal. Isso não foi escrito por pessoa. Essa é a questão. Por exemplo, muitas pessoas colocam textos e colocam o autor. Texto de Arthur da Távola. Texto de Veríssimo. Texto de Shakespeare, tem essa. Shakespeare e tudo mais. Aí você começa a analisar o texto, e o texto traduzido tem uma expressão que não era da época. Quer dizer, o Shakespeare não conviveu, o Shakespeare nunca soube que tal coisa existiu. Então ele não poderia falar disso. Então você já, antes de qualquer outra análise, você faz uma análise interna do texto. Você tem que comparar, você tem que fazer um movimento de raciocínio, né, em que você pega essas peças e vê se elas encaixam ou se elas não encaixam. Mas isso que eu tô te falando, que o que eu tenho visto muito, que as pessoas, dá trabalho. A informação em si, ela é suficiente. Ela é registrada de uma forma passiva. Falou, tá falado. Falou que é isso, pronto. E a rede social adquiriu o status de uma legitimidade, um argumento de autoridade. Sempre que você ia provar uma tese qualquer, você dizia, olha, o autor fulano de tal, o filósofo Immanuel Kant disse isso, o filósofo Hegel disse tal coisa, o Marx disse tal coisa, o Walter Benjamin disse tal coisa. São argumentos de autoridade, porque dentro do mundo da filosofia, essas pessoas têm autoridade. Mas você pode usar também o argumento, em que você prova por A mais B de que aquele raciocínio é um raciocínio falso. Vamos para um exemplo que era muito comum nas aulas de filosofia do ensino médio. O cão é uma constelação. Ora, o cão late. Logo, a constelação late. Como é que você vai raciocinar? Ora, pela regra do silogismo, o silogismo não pode ter 4 termos. Se ele tiver 4 termos, ele está errado. Mesmo que você não saiba onde está o erro. Mas o cão é uma constelação. Isso é verdadeiro? É. O cão late. Isso é verdadeiro? É. Só que a palavra cão é tomada em 2 situações diferentes. Um cão é o nome da constelação, o outro cão é o animal. Então eu tenho cão uma vez, a segunda vez, a palavra constelação e a palavra late. Eu tenho 4 termos, o seu silogismo está errado. Mas eu posso usar o argumento de autoridade. Agora, para se usar um argumento de autoridade e aceitar um argumento de autoridade, eu preciso conhecer a pessoa, o filósofo, o cientista
etc. Por exemplo, se eu disser Isaac Newton, que criou os conceitos da física, ele considerava, neste texto, tempo e espaço como intimamente ligados. Eu já parei a leitura. Esse texto não é do Newton. Porque esta concepção de tempo e espaço reunidos é de Einstein, do século XX. Então não precisaria continuar a leitura do texto. Isso aqui é fake news. Mas você sabe. Sim. Né? Mas se você não conhece o Newton e não conhece o Einstein, você não consegue aplicar. Exatamente. Um fato que se passou na minha vida muito interessante. Você sabe, meu pai faleceu com 106 anos. Mas ele tinha alguns conceitos. Como ele trabalhou na estrada de ferro Leopoldina, que serviu essa região de Nova Friburgo, Cantagalo, essa ferrovia que passava aqui, ela, quando teve os seus trilhos arrancados, ela tinha uma velocidade de 15 km por hora em média. Era o trem que andava assim. Eu ia de Friburgo para a vila de Monerá, de bicicleta, e chegava antes do trem. Despachava a mala pelo trem de cargas e seguia de bicicleta. Fazia 30 e tantos quilômetros em menos tempo do que o trem. Mas meu pai tinha um princípio. Ele dizia assim: meu filho, eu gostaria que quando eu falecesse, você pudesse me ver morto no caixão. Tudo bem. Acontece que entra o século XXI, eu já palestrante, um belo dia eu vou visitar o meu pai. E ele me pergunta: você vai fazer palestra onde? Eu disse: eu vou fazer palestra semana que vem na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Ele vira para mim e diz, na época ele devia estar com 102 anos. Ah, meu filho, se eu morrer, você não vai me ver. Falei: deixa disso, você ainda vai viver muito, etc. Numa outra visita, eu já estava mais esperto. Ele me disse: e agora, vai fazer palestra onde? Eu dei a seguinte resposta: eu não falei na distância, eu falei no tempo em vez de falar da distância. Eu estarei distante do Rio de Janeiro 3 horas. E ele me respondeu: ah, bom, então se eu morrer, você vai me ver. Porque não adiantava eu querer colocar na cabeça dele a velocidade de um avião a jato, que em 3 horas e 15 decola de Fortaleza e você desce no Rio de Janeiro. Porque a cabeça dele era formada na velocidade do trem da estrada de ferro Leopoldina. Então, você precisa e pode usar um argumento como o do Einstein, que trabalha tempo e espaço, e não separado o tempo do espaço. Isso tem inúmeras consequências. Muita gente, hoje, horas antes deste Psicast VIP, a Comissão de Educação da Câmara Federal Brasileira votou que as escolas não poderão mais usar o sistema de aprovação automática. Primeira ignorância da comissão. Não estou acusando, não, estou falando de uma verdade. Não existe aprovação automática legal em texto algum da educação brasileira. O que existe é um conceito diferente, Carmen Lúcia, em relação ao tempo. Se eu quiser fazer o ano escolar em 6 meses, eu posso? Posso. As universidades fazem período de 6 meses, que serão 4 meses e pouco de hora-aula. Eu posso fazer anual. Eu posso fazer um ciclo de 2 anos. Isso não é uma aprovação automática. Mas o que está na cabeça do deputado? Um modelito ultrapassado
que determina que em todo 31 de dezembro, ou você é promovido para o paraíso da série seguinte, ou você está condenado ao inferno da reprovação. É isso que está na cabeça. Então as pessoas não entendem que você pode trabalhar um ciclo. Não, é que nem todo mundo chega num determinado ano escolar junto com o outro em termos de desenvolvimento cognitivo. Um pode estar mais na frente, outro está mais atrás, ninguém está com problema. Hoje virou tudo transtorno. Exato, Carmen Lúcia, não existe turma homogênea. Nem nos cursos de língua estrangeira, em cursos especializados. Instituto Goethe, de alemão. Não existe turma homogênea. Sempre haverá alguma heterogeneidade. Você pode aproximar um pouco, mas nunca será uma coisa uniforme. Então, de onde vem esta falácia, este engano, esta mentira da uniformidade? Vem da indústria automobilística, do início do século XX, das indústrias Ford. Também daí vem a ideia de que a sala de aula correta é de um aluno atrás do outro. É uma produção em série. Essa é a ideia. Isso está completamente superado. Porque você pode repor conhecimento de maneira mais acelerada em função da sua afetividade e em função do amadurecimento cognitivo. Então, por exemplo, há uma dissonância dentro das escolas em relação, por exemplo, ao conteúdo que se ensina e a idade do aluno. Quantos anos tem esse aluno? Ele foi reprovado 4 vezes no 3º ano. Então, em vez de ele ter 9 anos de idade, ele está com 13 anos de idade. Mas está numa turma com coleguinhas de 9. Como é que está afetivamente a autoestima dele? Lá embaixo. Porque o professor não dá aula para ele. O professor está ministrando aula para as crianças de 9 anos. Com uma linguagem de criança de 9 anos, não uma linguagem de adolescente. Agora, se a pessoa vai na onda da massa, da manada, ele aceita somente o binômio aprovar-reprovar. Quando o binômio hoje, mais moderno, é o binômio ensinar-aprender. Piaget dizia uma coisa importante. Você, professor, só pode dizer que ensinou se o seu aluno aprender. Aí me dizia uma pessoa dentro do magistério: e se ele não quiser aprender? Eu falei: vou te dar o exemplo da sapataria. Uma pessoa chegou à sapataria e disse: eu quero comprar um sapato, um par de sapato. O atendente desceu 3, 4 pares, a pessoa não agradou. No final de toda a experiência, ele tinha descido da prateleira 23 pares de sapato e a pessoa não comprou porque não agradou de nenhum deles. O que o vendedor fez? Passe aqui na semana que vem, que nós vamos receber um outro tipo de modelito de sapato que talvez lhe agrade. Porque o vendedor sabe, primeiro, que se ele não vender, ou ele é demitido ou a loja fecha por falência. No magistério, muitas vezes, nós não pensamos assim. Que o aluno precisa aprender. E sabe por que, Carmen Lúcia, que ele precisa aprender? Para garantir o nosso salário como aposentados. Porque se ele não aprender, ele vai trabalhar e vai ganhar pouco. Vai contribuir com a Seguridade Social muito pouco. Então a nossa aposentadoria terá que ser baixa porque a Seguridade Social não recolheu o suficiente para garantir uma aposentadoria digna. Mas você sabe, falando de aposentadoria, eu escuto muitos alunos de 15 anos, 16 anos dizendo: eu não quero ser CLT, eu não quero contribuir com o INSS. Então, assim,
da onde ele está tirando isso, né? Ele está tirando isso da pregação feita sobre o neoliberalismo. Ou seja, você tem que ser o patrão de si mesmo. Só que ele se esquece que ele, para ser patrão de si mesmo, vai chegar um momento da vida dele em que ele não vai poder mais trabalhar. Vamos tomar como exemplo o motoboy, aquele que faz delivery. Ele conversa com você e diz: eu não vou pagar INSS. Eu falei: quando você não puder mais trabalhar? Aí ele responde: o governo vai ter que arcar com a minha despesa. E o governo vai ter que arcar com essa despesa de que maneira? No mínimo com o salário mínimo. Então ele está vivendo somente o hoje. O dissonante não tem planejamento. Ele canta o hino nacional diante de um pneu. Porque ele não reflete, ele não avalia, ele não analisa, ele não escolhe. Ele faz porque todo mundo está fazendo. E como todos estão vivendo sem pagar INSS, o que vai acontecer quando este cidadão não puder andar mais de motocicleta? Ou se machucar e cair. Ou se machucar, entendeu? Como é que ele vai ser atendido? Vai ser atendido pelo SUS, na tábua de salvação, graças a Deus existe, porque senão ele estaria entregue à caridade pública. Não é? O caso chileno é gravíssimo. É, o caso do Chile é... Na década de 70, na Revolução do Pinochet, houve uma reforma da Previdência Social chilena. Então o Chile não tem previdência social. Cada um deveria recolher para a Previdência. Você está trabalhando, recebe, por hipótese, R$1.000, você tira 8% e deposita para o seu futuro. Eu pergunto a você, uma pessoa no Brasil hoje, ganhando o salário mínimo, entre depositar para o futuro que ele não sabe se vai chegar lá, e consumir, tomando cerveja no final de semana, o dinheiro que ele iria colocar para a aposentadoria, o que ele vai fazer? Ele vai tomar cerveja. E aí vamos para caso concreto. Eu fui a uma cidade da Paraíba, que é a maior produtora e da indústria de rede no mundo, a cidade de São Bento. Fui a uma fábrica de rede e fui conversar com a pessoa que trabalhava lá. Primeiro, há fábricas que são regularizadas, que são ultramodernas. Há pessoas em São Bento que são proprietários de fábrica como negócio particular, capitalista, na China. Porque ele importa o fio chinês, porque a mão de obra na China está mais barata do que aqui. Esse fio vem a São Bento, a rede é feita e é revendida para o Vietnã, para a China, para as Filipinas, para o Japão, para a Coreia, etc. Então ele me disse, eu falei: você está satisfeito com o seu trabalho? Estou. E o seu salário? É ótimo, porque a dona da fábrica, ela me paga o salário, ela me paga o que seria obrigação dela para depositar o fundo de garantia, 8%, ela me paga o que seria de INSS, ela junta tudo que é obrigação que ela teria como empresária e passa para mim. Então eu ganho e tenho uma vida que eu quero. Eu disse: e o futuro? Ele me respondeu: a Deus pertence. Então essa pessoa não faz planejamento. Ele está vivendo o aqui e agora. Aquilo que acontece aqui e agora interessa. O que não acontece aqui e agora e o que poderá acontecer, ele não abre a cabeça. E assim, eu estava aqui pensando, você está falando, pensei também sobre essa questão da dissonância quando a gente está falando de coisas mais do dia a dia. Por exemplo, eu sei que fumar faz mal à saúde, mas eu fumo.
Sim. Eu sei que eu não posso comer muito doce, sou diabético, mas eu como. Eu sei, mas eu faço diferente. Então, há uma dissonância, quer dizer, há um conflito. E esse conflito faz você fazer o quê? Bom, eu vou arrumar um jeito de eu acreditar que está tudo bem. Tudo bem, vou te dar um exemplo bem concreto. Num dos capítulos deste livro meu, Dissonância Cognitiva, há este capítulo aqui. Você será chamado a tomar decisões. Isso é coisa dos nossos dias. Vou fumar ou não vou fumar? Eu tinha um amigo aqui em Friburgo que fumava muito. Um dia, um médico, amigo comum nosso, chegou para ele e disse assim: vamos fazer um exame de pulmão. Muito bem. Fez o exame de pulmão. Esse amigo meu que fumava muito também tomava muito café. Aliás, o cafezinho e o cigarro são amigos íntimos. São amigos íntimos. Ele construiu uma dissonância na cabeça dele que, sob o ponto de vista científico, não tem fundamentação alguma. Mas ele se convenceu com isso a continuar fumando. Ele virou-se pro médico e disse assim: tá vendo como é que meu pulmão tá limpo? Sabe por quê? Cafeína elimina a nicotina. Foi o que ele falou. Quer dizer, o que é isso? É a construção, dentro da sua racionalidade, de um convencimento de que você vai continuar a tomar café e vai continuar a fumar as cartelas que você tem que você fuma. Entendeu? Então, é difícil e outra, quando você conversa com uma pessoa que vive uma dissonância cognitiva, não adianta argumento, porque a dissonância na cabeça dessa pessoa está muito mais no cérebro límbico do que no neocórtex ou no quarto cérebro, nessa parte pré-frontal. É dogmático, é afetivo, crença. É crença. Crença é uma coisa estrutural, né? Coisa que te guia, porque eu acredito nisso. Acredita nisso e ponto final. Não adianta vir com um argumento racional, porque não é a racionalidade que está conduzindo a vida da pessoa. A dissonância ocorre quando a pessoa está vivendo paralelamente à verdade. Na palavra grega, conhecimento, diz-se noel, é o verbo conhecer, noel, noesso, ego noel, eu conheço. Tudo bem. E o prefixo para significa ao lado de. Para Noel. Eu estou ao lado, vizinho do conhecimento. Veja que a palavra paranoia, que está muito dentro da sua profissão como psicóloga, está aí explicada. O que é um paranoico? O paranoico é uma pessoa que vive perto, mas ao lado do conhecimento. Ele está por ali por perto, mas ele não acredita naquilo. Ou acredita em outra coisa, né? Ou acredita em qualquer coisa, como eu me lembro de uma... Como a Terra plana também. A Terra plana. Você passa séculos para provar o contrário. Prova e não adianta. Não, mas isso é que eu acho incrível, porque você sabe que não é, quer dizer, a gente sabe que não é, mas da onde que eles tiram isso? Assim, qual é o argumento? Eu até assisti uma vez um cara falando sobre isso, ele se enrolava de uma tal maneira, eu não sei nem se ele se convencia disso. Né? A Terra é plana e a gente está de sacanagem, a gente está inventando um outro mundo. Perfeito. De onde que vem essa questão? Essa questão vem do seguinte, do próprio ser humano. Todos nós, você, eu, a Patrícia, que está fazendo esta gravação,
E, aliás, muitas vezes a gente faz um psicast, ou a gente faz um podcast, e a gente se esquece de quem está atrás da câmera. Eu sempre na TV, eu elogio muito quem está atrás. Tem o Bernardo também que não está aqui, Tem o mas Bernardo também está que atrás. não está aqui, não é? Então você veja bem, essas pessoas que com a tecnologia que manejam, eles vão colocar uma imagem mais favorável para nós, eles vão colocar um quadro mais favorável, ou se eles não tiverem competência, o Psicast VIP vai ser horrível. Então são pessoas que estão aqui. Todos nós temos uma necessidade de pertencer a alguma coisa. Nós somos gregários. Qual é meu nicho? Eu pertenço a que grupo? Nós não somos desenraizados. Nós somos enraizados por amizade, por conhecimento, por trabalho. Então o que acontece? Se eu estou num grupo que se dá bem, que pensa numa série de coisas verdadeiras, e que eu também penso essas coisas verdadeiras que eles pensam, e me sinto bem junto com eles, o que acontece? O dia que dentro desse grupo começarem a pensar numa coisa falsa, ela vai se incorporar. Por quê? Porque é uma questão de pertença. Mas aí, Hamilton, acho que entra uma coisa que é própria do nosso tempo, que é a tecnologia com os algoritmos direcionando para você aquilo que você acredita. Por exemplo, eu parei outro dia para ver como é que fazia laço em E-Sharp. Agora é umas 500 vídeos ensinando isso. Então, assim, da mesma maneira que é uma coisa inocente você aprender a fazer nó em E-Sharp, mas você também recebe só isso. Então, assim, se eu acredito que a Terra é plana, o conteúdo que vai vir para mim é que a Terra é plana. E aí eu vou cada vez mais reforçar a minha crença e dizer assim, tá vendo? O mundo inteiro tá errado. Eu que tô certo. Porque, olha só, eu tenho evidências. Então, tipo assim, como outro dia também uma pessoa falou para mim assim, uma coisa meio doida, sabe? Tipo assim, eu não me lembro, a diabetes, você pode comer açúcar que não tem nada a ver com diabetes. Falei, de onde você viu? Não, eu vi o vídeo, o médico falou. Então, assim, vi o vídeo. Então, não sei, sabe? Assim, uma coisa que você acredita, porque é bem bom, né? Já que é isso que assim eu não preciso. É mais cômodo acreditar. Não é? E eu posso comer doce, olha, né? Veja bem, nós estamos, a tecnologia é excelente. Agora, muita coisa que chega ao celular, que chega ao computador, não vem de humano. Vem de um algoritmo. O que é matematicamente um algoritmo? Algoritmo é um caminho que eu devo traçar para chegar ao meu objetivo. Esse algoritmo é orientado para colocar você num determinado caminho. Então, o que ele faz? Você abriu o seu aplicativo e apareceu no aplicativo uma cena de defesa pessoal. E você assistiu aquele vídeo até o final. E assistiu uma vez, assistiu 2 vezes, assistiu 3 vezes. Daqui a pouco, entra um vídeo de defesa pessoal. Quando você abrir o aplicativo, daqui a 1 hora. Aí você assiste uma vez, 2 vezes. O que o algoritmo entende? O algoritmo entende Vou mandar isso pra aí. Que você gosta daquilo. Então ele começa a te mandar. Porque esse tipo de conteúdo faz chamar mais gente para o aplicativo. E quanto mais gente vem para o aplicativo, mais o dono do aplicativo, o acionista do aplicativo, ganha dinheiro, porque quanto mais gente ali, mais propaganda paga vai existir. Agora vamos para a situação negativa desta tecnologia. Há um país na Ásia chamado Birmânia. A Birmânia tem 90% da população budista e 10% da população muçulmana. De repente,
o algoritmo do Facebook, hoje Meta, começa a perceber que um conteúdo de ódio lançado por um monge budista começou a ter visibilidade maior. O que o algoritmo faz? Manda mais. Esse pessoal gosta de conteúdo de ódio. Então começou a colocar conteúdo de ódio. Cada monge que escrevia, ou cada pessoa que escrevia um conteúdo de ódio, morte aos muçulmanos, faça isso com fulano, não sei o quê, papapá, isso aumentava o número. O que aconteceu na Birmânia? Começaram a se organizar grupos para exterminar muçulmanos. Foram mortos, assassinados na Birmânia, perto de 25 mil muçulmanos. Isso chegou a ser objeto de processo nos Estados Unidos. E, de fato, a plataforma e o dono da plataforma, eles foram isentados de culpa. A culpa caiu para cima do algoritmo. Que não tem nada a ver com isso. Que não tem nada a ver. É um robô. É um robô. Você não vai colocar o robô na cadeia, você não vai cobrar multa do robô, mas você veja, essa repetição é exatamente uma repetição que faz com que você disse, sem querer, para o algoritmo, que você gosta daquilo, que você quer pertencer àquele absurdo. E o algoritmo passa o absurdo para você, você engole este veneno e pode se transformar numa pessoa paranoica, pode se transformar numa pessoa odienta, numa pessoa até criminosa. Isso tudo está dentro do quadro da dissonância cognitiva. E a gente tem visto agora, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, né, e toda a política dele de liberdade de expressão, porque liberdade de expressão é só para aquilo que ele quer, porque se você falar mal dele, você vai ser perseguido, a grande liberdade, né? Então, que a Meta, né, que todas essas plataformas de mídia social, que elas não têm o filtro que hoje elas têm, em que inclusive se rastreia muito crime, muita coisa, e se evita, se previne em função desses filtros, né? E hoje a gente vê que eles não querem que faça isso. Então, assim, eu não sei se é um movimento que vai funcionar por muito tempo, porque as pessoas já estão se agredindo e se matando por causa de muito pouca coisa. E o cérebro da gente tem um negócio chamado viés de ancoragem, né? Se eu não me engano, o nome é esse. Que você faz exatamente isso. Você corta caminho por aquilo que você já sabe, que você quer, que você conhece, entendeu? E eu acho que passa muito por aí essa lógica dos algoritmos. E se você tem um povo que cada vez reflete menos, aprende menos, repete mais, qual é o futuro, né? Para onde a gente... É um futuro preocupante. É um futuro preocupante. Porque você veja bem, liberdade de expressão é uma coisa. Mas como dizia semana passada um ministro do STF no Brasil, ele dizia, se nós aplicarmos as leis americanas para as plataformas que têm origem nos Estados Unidos, aqui no Brasil, você condenaria todas elas. Porque liberdade de expressão é uma coisa. Instigar o crime, é outra coisa. O nome está dizendo, é crime. Uhum. Então, por exemplo, vamos para 2 anos atrás, 2023. Começaram a aparecer nas redes sociais no Brasil uma instigação para que grupos invadissem escolas e matassem professores, depredassem, matassem crianças. Olha, foram 23 crianças mortas. Alguns eles conseguiram prevenir. Eles conseguiram evitar. Mas eles acharam uma cidade pequenininha de um estado brasileiro, uma cidade que eu conheço, já fiz palestra lá, uma cidade pequeníssima. Eles encontraram um menino de 14 anos que estava num grupo que incitava esse tipo de prática. Então, por exemplo, em Blumenau, muitas creches foram atacadas e muitas crianças morreram, né? Na semana que passou,
uma escola no Rio Grande do Sul, perto de Erechim, na cidade de Estação, que é perto de Passo Fundo. Também já fiz palestra lá. Uma cidade de 6 mil habitantes. Eu assisti a entrevista do prefeito dizendo: nós conhecemos todas as pessoas. Esse rapaz de 14 anos que matou uma criança e esfaqueou mais 3, que não sei qual é o estado deles agora, estavam hospitalizados, um em estado gravíssimo. Esse adolescente estava passando por serviço de acompanhamento psiquiátrico. O que aconteceu é que o remédio receitado na última consulta não deu tempo de ser comprado, porque uma cidade de interior, eles teriam que ir a uma cidade maior, ou Passo Fundo, ou Erechim, para comprar o remédio. Não conseguiram dar o remédio para a criança. Ele surtou, entrou na escola e fez isso. Aí mesmo a escola, dizia o prefeito, desde os episódios de Blumenau, nós reforçamos a segurança. Mas aqui na cidade, todo mundo conhece todo mundo. Então, você conhece aquela pessoa, conhece o pai, conhece a mãe, conhece toda a família, não pode calcular que um adolescente que quer entregar um documento na escola não possa entrar. Mas você tem que estar com muitas prevenções, porque a incitação através da rede social a favor da criminalidade, a favor daquilo que não é nem moral, nem ético, ela está aumentando. E mais que isso, né? O pessoal habita esse mundo. Ele não habita o mundo que a gente está vivendo, ele habita o mundo dali de dentro. Exatamente, por isso paranoico. Ele habita um mundo que não é real. Uhum. Ele vive na irrealidade, por isso dissonante. Uhum. O que ele conhece não existe. O que ele conhece não é a verdade. O que ele conhece não é uma coisa boa. Acontece que pessoas que se dizem pessoas do bem, entre aspas, cometem crimes em nome do bem. Por quê? Se convenceram nesse envolvimento de pertencimento a um grupo que só faz coisa errada. Então ele passou a entender aquilo como uma coisa certa. E acreditar. Aí é que está o maior perigo. E olha, o problema, quem pratica? Quem pratica é quem está lá na esquina. Mas quem incita pode estar no topo do governo de uma nação. Exatamente. E isso é um grande desafio, né? E para um país onde não há tanta preocupação com uma educação de qualidade nos moldes que a gente está falando aqui, reflexiva, crítica, autônoma, né? Onde você possa ser o sujeito, ser cidadão, ser o sujeito da sua vida e contribuir com a comunidade, porque eu consigo existir com autonomia e independência, a gente não tem tanto isso. Então, assim, eu acho que a gente está vivendo um mundo de grande desafio e é por isso que eu passo para te agradecer agora pela sua contribuição maravilhosa, porque é sobre isso que quanto mais a gente puder falar sobre essas coisas, mais a gente pode contribuir justamente para quem está nos ouvindo, né? Para que eles fiquem mais conscientes, mais alerta, mais reflexivos. Eu teria 2 minutos? Pode falar. Tem. Num dos capítulos aqui, eu cito um fato ocorrido numa escola de Friburgo, numa aula de física. Um aluno levantou-se numa aula de física. Este professor de física reside em Nova Friburgo, não é? Excelente professor de física e de matemática. Eu acho que não há problema algum de falar no professor Paulo César da Costa Martins. PC. O aluno levantou-se na aula do PC, uma aula de física, e disse assim: professor, eu não aceito a lei da gravidade. A lei da gravidade não existe. O PC, que era muito espirituoso, o PC faz o seguinte: olha aqui, vai ali à janela, nós estamos no 2º andar, e pula. Se você flutuar, eu peço demissão e rasgo meu diploma. Mas se você cair, amanhã nós podemos ter um velório solene. O aluno levantou-se.
foi até a janela, olhou, deu uma risadinha e disse ao professor, professor, o senhor ganhou essa. Bom, foi uma brincadeira enorme na escola, todo mundo soube da história, e eu digo aqui neste livro, se eu fosse professor de física hoje e um aluno me dissesse isso, eu não faria a mesma coisa que fez o professor Paulo César. Eu digo, Paulo César naquela época, década de 80, foi genial. Mas eu hoje não faria, sabe por quê? O mundo mudou tanto que esse aluno pode estar convicto dentro da dissonância que a gravidade não existe. E vai pular. E vai pular, e vai morrer, e a família vai passar na delegacia e abrir um boletim de ocorrência contra mim, contra o professor, dizendo que eu o induzi ao suicídio. Essa é a situação que nós vivemos e que é muito perigosa e que as pessoas que têm autoridade precisam pensar na responsabilidade social que elas têm. É isso aí. Eu acho que a gente precisa pensar na responsabilidade como humano, né? Como humano. Compromisso com a humanidade. Como você disse, nós somos gregários. Ninguém chegou aqui sozinho, né? Então, se a gente ficar nessa, não vai sobrar pedra sobre pedra, porque as pessoas vão, né, se eliminar. Então, Hamilton, eu acho que essa conversa foi uma conversa até inicial, acho que a gente pode continuar falando sobre isso e sobre os outros temas que você traz com brilhantismo, com inteligência, né, com a sua capacidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sei que você roda o Brasil todo, já encontrou até com meu primo lá, né, em Lorena, lembra? Com Paulette. Sim, que infelizmente teve Covid e faleceu. Mas eu tinha ido lá fazer uma palestra para todo o grupo de educação adventista e encontrei-me com o Paulo César. Foi uma alegria muito grande. Uma alegria muito grande. Então é isso aí, Hamilton. Muito obrigada. Gratidão mesmo. Espero que você possa vir para mais um podcast para a gente poder discutir esses temas que são tão polêmicos e ao mesmo tempo tão necessários. Ótimo. Que as pessoas aproveitem. É isso. Obrigado. Aí. E espero você no próximo podcast. Se você gostar, compartilha, comenta e toca o sininho para as notificações.